Então, bem-vindos à mesa 5. Nosso encontro, ou encontros, como denominamos esta mesa, serão com as comunicações de Agnaldo Sten da Silva, Macunaíma e Macunaíma, duas versões de um herói singular, Caterina Funk, com Plantas e Pássaros, Catherine Manfield, com Dalto Trevisan, e William Santos, Fitobiografias sobre a vida vegetal na obra de Elisa Lispector. A gente vai seguir a ordem da mesa, né? Portanto, o primeiro a se apresentar é o Agnaldo. Tudo bem? Então, passo a palavra para o Agnaldo. Obrigado. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Então, a minha apresentação é sobre o título da minha comunicação é Macunaíma e Macunaíma, duas versões de um herói singular. Na verdade, esse primeiro Macunaíma que eu usei para pronunciar assim, às vezes ele aparece com acento em alguns locais, às vezes aparece com um tio no final e fica Macunaíma, e agora na última mesa a Ana Carolina falou em Macunaími também, né, que eu ainda não havia escutado, que foi, na verdade, foi usado numa contação na Bienal e foi usado daí Macunaími. E aí eu quero pesquisar mais sobre esse termo que é novo, que eu ainda não tinha ouvido. Na verdade, esse trabalho é parte da minha dissertação de mestrado, onde eu vou fazer um estudo comparativo entre o Macunaíma do Mário de Andrade e o Peer Gynt do Henrik Ibsen. E então essa é a parte, um pouquinho da parte do estudo sobre o Macunaíma e sua fonte. Esse trabalho é orientado pelo professor Dr. Paulo Ricardo Berton. Bem, eu vou começar falando então um pouquinho sobre o Macunaíma, que, né, todos conhecemos, essa obra que foi escrita pelo Mário de Andrade, publicada em 1928, que é considerada pelo Antônio Cândido a obra central e mais característica do movimento modernista, porque ela traz essa questão de buscar trazer a oralidade para a escrita, de buscar trazer o folclore, também, na verdade, traz muitas lendas, ditos populares e aspectos que eles eram deixados de lado pelo academicismo. Então, o modernismo ele traz isso. Então, é uma obra de grande referência desse movimento. E a fonte principal dessa obra, embora o Mário de Andrade tenha se utilizado de várias obras para formar esse verdadeiro compêndio, que é o Macunaíma, um verdadeiro compêndio do folclore nacional, e essa mistura também, a fonte principal foi um livro chamado Do Roraima ao Orinoco, que foi escrito pelo etnógrafo e explorador alemão Theodor Koch Grünberg. Então eu vou falar um pouquinho primeiro sobre esse livro, desse etnólogo, depois falar do Mário de Andrade, e aí sim poder estabelecer uma comparação entre esse Macunaíma, que aparece no livro do Theodor Koch Grünberg, e o Macunaíma, que é mais popular entre nós. Bem, eu vou começar falando um pouquinho sobre a viagem do Theodor Koch Grünberg. Então, voltamos lá ao século XIX, que foi o grande momento, o apogeu de expedições naturalistas na Amazônia, principalmente por alemães. Na verdade, a etnologia ela estava se firmando como ciência nessa época. Os museus houve a grande abertura de museus, e esses museus eles queriam muito esses objetos etnológicos e financiavam muitas dessas expedições. E, enfim, tinha esse anseio de se estabelecer contato com os povos nativos e entender um pouco mais sobre a cultura, sobre a natureza humana por meio desse trabalho. E um dos etnólogos foi o Theodor Koch Grünberg. Ele, na verdade, nasceu em 1872 e faleceu em 1924. A princípio, ele se formou em filologia e depois ele também deu aulas para o ensino médio, mas depois a etnologia realmente foi algo com a qual ele se apaixonou e seguiu. Ele fez outras expedições, mas a principal é a terceira viagem dele à região amazônica, que foi realizada com o patrocínio do Bessler Institute de Berlim,
E essa viagem deu origem a essa coletânea do Roraima ao Orinoco, que são relatos da sua viagem pelo norte do Brasil e pela Venezuela entre 1911 e 1913. Na verdade, é uma coletânea de 5 volumes, e traduzidas para o português temos apenas os primeiros volumes dessa coletânea. Bem, como ele próprio fala, as informações eram anotadas aleatoriamente, sobre impressão imediata, no calor da hora e no lugar dos acontecimentos. Então se misturam impressões de cunho mais científico, impressões pessoais, nesses diários que depois ele veio a publicar. E temos então os indígenas Aculi, do povo Arecuná, e Maiuluaipo, do povo Taulipang, que narraram histórias das suas tribos. Então, esses indígenas, eles contavam histórias ao Cor Greenberg, geralmente eles sentados ao redor da fogueira, quando estavam ao redor da fogueira. Nós temos uma foto do Cor Greenberg, né, em meio a uma dessas expedições. E essas histórias, foram em torno de 50 histórias, foram registradas no segundo volume dessa coletânea do Roraima Orinoco, e se chama Mitos e Lendas dos Índios Taulipang e Arecuná. Bem, é bem interessante também falar sobre o processo de escrita. Na verdade, foi um trabalho bem minucioso. O Cor Greenberg, ele queria registrar palavra por palavra o que os indígenas falavam, então foi meio difícil também, porque ele não sabia tão bem o português, e o Aculi, especialmente, ele não sabia nada do português, sabia da língua Arecuná. Então ele falava toda a história na língua Arecuná, o Maiuluaipo ia traduzindo para o português, e aí o Cor Greenberg depois traduziu para o alemão, para a publicação do livro, que posteriormente tem as suas traduções em português também, que nós temos hoje. Mas na época do Mário de Andrade não havia ainda traduções, ele leu a obra no original em alemão e ele ficou admirado e motivado a escrever um livro. Em carta ao seu de Amoroso Lima, ele fala: resolvi escrever porque, desesperado de comoção lírica, quando lendo Cor Greenberg, percebi que Macunaíma era um herói sem nenhum caráter, nem moral nem psicológico. Achei isso enormemente comovente, nem sei porquê, de certo pelo ineditismo do fato, por concordar um bocado com a época nossa, não sei. Então essa ausência de caráter que ele chegou no Macunaíma, e que depois aparece também em outras obras do Mário, chamou muito a atenção, e ele se viu muito motivado a escrever sobre. Inclusive, no próprio livro do Mário de Andrade, o segundo volume da coletânea, nas margens, ao redor, já tem notas que o próprio Mário escreveu, já formando meio que um guia para escrever o Macunaíma. Bem, a primeira redação do Macunaíma foi feita muito rápido, no período de 6 dias. O Mário de Andrade estava em férias na fazenda do tio, em Araraquara, interior de São Paulo, em dezembro de 1926. E durante 1927, então, ele foi revisando a obra e a publicou em 1928. É interessante notar que nesse ano de 1927, ele realizou algo que ele queria muito, que foi uma expedição ao norte do Brasil. Como ele já fala em uma carta anos antes ao Câmara Cascudo, dessa vez, ele diz que ele tinha muita vontade de conhecer esses outros Brasis que estão dentro do Brasil. Então, o Brasil ele tem muitas culturas, muitos povos diferentes, enfim. Ele queria conhecer essas diferenças, essas culturas diferentes, esses outros Brasis dentro do Brasil, que é tão grande. Ele sentia ele disse que era como se sentisse fome disso, como se faltasse um pedaço dele. Ele queria muito conhecer. E aí, em 1927, ele conheceu e também foi fazendo anotações, várias impressões que ele teve. Essas anotações auxiliaram na redação final do Macunaíma e também foram publicadas em um livro póstumo chamado Turista Aprendiz. Bem, agora vamos então falar sobre as transformações desse herói do Macunaíma e do Macunaíma. Como diz o Cor Greenberg lá do Roraima Orinoco,
Macunaíma é, como todos os heróis tribais, o grande transformador. Transforma as pessoas e animais em pedras. Ele fez todos os animais de caça, bem como os peixes. Após o incêndio universal que destrói a humanidade, cria novos homens. Então aqui, esse caráter de transformador é algo que também vai aparecer na Rapsódia do Mário de Andrade. Então, aqui se fala desse grande incêndio universal. Na verdade, a primeira história do Macunaíma que aparece ali na obra do Corvo Rimberg é a questão da grande árvore e a grande enchente. E nessa história se conta que ali onde tem o Monte Roraima, que depois vou trazer uma imagem também para vocês, existia, na verdade, uma grande árvore. E essa árvore ela foi tirada dali, ela foi arrancada, e quando ela foi arrancada, começou a sair muita água desse tronco dessa árvore, e aí ocorreu uma grande enchente. Depois que essa árvore secou, ocorreu um grande incêndio que devastou a humanidade. Depois desse grande incêndio, Macunaíma, então, resolveu criar novos homens. Primeiro ele construiu esses homens de cera, mas a cera ela se derretia ao sol, então não deu muito certo. Então depois ele pintou de barro, e o barro endureceu ao sol, então ele pôde transformá-los em gente, como é colocado nessa história. Esse é um ponto interessante que diverge. A gente vai ter nos relatos do Corvo Rimberg não o nascimento do herói, a gente vai ter já ele agindo, esse semideus, digamos assim. E no Macunaíma nós temos esse nascimento do Macunaíma já dizendo que está com preguiça. E outro fato interessante é a questão em relação a essa ausência de caráter, né? Que no Mário de Andrade ele vai trazer essa figura que rompe com a figura do herói que luta por causas nobres, em nome de uma coletividade, e vai trazer esse herói sem caráter que o Rimberg já fala que ele não é nem bom nem mal, né? Pelos relatos. Ele seria, e ele aí usa o termo, que quando o Mayuluaipo, um dos indígenas, fala sobre ele, ele usa um termo que ele traduziu para o alemão em Veschlagener, que seria um tortuoso, uma tradução, mas ele coloca em nota de rodapé que o termo que o indígena falava mesmo corresponderia, seria um safado mesmo, né? Que os indígenas contaram. Bem, alguns episódios, eles se repetem também das histórias do Macunaíma, no Macunaíma, apesar de que, assim, em torno de 50 histórias, várias delas são sobre o Macunaíma, e o Corvo Rimberg, ele organizou colocando primeiras histórias sobre o Macunaíma, que era o que tinha mais, era o mito mais importante ali, o que era mais falado, na verdade, né, dos povos dessa região ao redor do Roraima, e depois as outras histórias. Mas o Mário de Andrade também se baseou em outras personagens, em outras histórias, para compor essa rapsódia que aí vai misturando tudo, né? Vários personagens, vários locais, ele vai fazendo isso de uma maneira brilhante, excelente, o Mário de Andrade. E algumas histórias se repetem, por exemplo, as relações do herói com a cunhada, ou as perseguições do gigante Piaimã, das quais o herói sempre consegue escapar, então são algumas características que aparecem nas duas histórias, nas duas versões, assim. Mas é claro, a gente fala em duas versões, levando em caráter as publicações e o livro, mas é claro que as histórias que foram colhidas pelo Corvo Rimberg, elas vêm da oralidade, vêm do contexto oral, vêm da contação, e aí se tem muitas versões. Inclusive, algumas vezes ele vai colocar a versão que foi contada por um dos indígenas, o Aculi, e depois a versão que foi contada pelo Mayuluaipo, em que existem algumas diferenças, não é exatamente a mesma história, porque até como retomando o Walter Benjamin, o contador, ele como oleiro, né, quando faz o vaso de argila, ele vai colocando a sua marca pessoal ao contar essa história. E essas referências, elas vêm muito das pessoas mais velhas, né, essas histórias que vão passando de geração em geração. Só para finalizar, então, quando o Mayuluaipo, ele sempre ia contar uma história, ele falava, essa história foi meu pai que me contou, e ele sabe muito mais ainda. Então, ele sempre remetia isso, que essa referência, ela está
né, nas pessoas, nos mais velhos, essa história de que vai passando de geração em geração, formando essa teia que não deve terminar nunca. E aqui temos a foto desse grande monte, o Monte Roraima, fica localizado ali entre Brasil, Guiana, Venezuela, um grande monte que está envolto de grandes mistérios, grandes histórias também. E como dica, tem um documentário nas trilhas de Macunaíma que é muito interessante, está online, então quem tiver interesse, assistam, que é muito, muito interessante. Muito obrigada, Agnaldo. E já pedindo desculpas que eu falei Macunaíma e Macunaíma, mas você me trouxe a pronúncia correta, perdão. Então, seguindo a nossa lista, nós temos a Caterine, que vai fazer uma apresentação. Para a gente, o nome é Plantas e Pássaros, Caterine Manfield com Dalto Trevisan. Eu vou compartilhar a apresentação dela, mas acredito que eu não poderei vê-los. Então... Eu te digo daí quando trocar. Acho que sai bem pouquinho às vezes, sim. Isso. Desculpa. Isso, peço isso para você. É que imagina. Eu consegui imprimir, minha impressora quebrou e deu tudo errado. Sem problemas. Eu vou apresentar, então você me diz quando trocar o slide, certo? Certo. Boa tarde a todos. Obrigado por todo esse esforço, que é incrível que está rolando esse encontro. Eu estou amando. Vocês não sabem como está me fazendo bem. Por mil motivos, na mesa anterior me emocionei muito com a fala da professora Ana Carolina. Então, para todos vocês que organizaram, ofereço esta florzinha do meu jardim. Que não é uma petúnia, mas parece um pouco com a petúnia. Isso é importante, porque a gente vai falar da petúnia daqui a pouco. Deixei ali para o Agnaldo um livro que eu conheci, eu peguei esse livro, eu adorei ele, aí eu peguei a referência. Talvez seja, de alguma forma, uma colaboração para a tua pesquisa, Agnaldo. Já a minha aceita todas as colaborações possíveis também, porque ela também é uma parte de um trabalho em andamento aqui na UFSC, com orientação do professor Jorge Wolff. Esse aspecto que eu vou falar, ele é um dos aspectos que eu realmente comento na tese e que eu ainda não tinha desenvolvido muito, então o evento me puxou para realizar esta análise. Eu adorei isso, muito obrigado também. Se você quiser passar para a próxima tela, vocês já ficam vendo a imagem da Catherine Metz entre as flores. Eu sou a Catherine Funk, estou entre folhas, então. Mas não é por isso, não, que eu tô aqui, que eu tô numa bagunça danada. Mas, olhem as flores lá, ela gostava dessas flores vivas e a obra dela é toda cheia disso, da presença das flores, de várias formas. Eu vou ler aqui o texto que eu escrevi, assim não fico falando demais. Como diz Emanuele Cottia, a vida no planeta Terra deve ser vista como um grande jardim que nos permite viver aqui. As plantas são o fundamento da vida terrestre. Fazem fotossíntese, geram oxigênio. Sem plantas, sem ar, sem alimento. Elas catalisam e redistribuem nutrientes. Não à toa, já existe o projeto de você ser enterrado em uma bolsa junto com uma semente de uma grande árvore. Seria um uso muito útil dos nossos corpos, devolvendo para a Terra aquilo que delas tanto temos tirado. Mas nem todos enxergam o mundo desse modo, nós sabemos. A visão hegemônica é muito mais a do antropocêntrico e heróico caçador. Uma visão que, como se sabe, tem causado imensos estragos à vida no planeta e ao próprio ser humano. O que nos importa aqui? O que a literatura pode fazer a respeito? Como diz a Ursula K. Le Guin, citando Elizabeth Fischer, a ficção que repete a história do herói, o caçador, que vence porque mata, estupra, queima, assassina, perfura, destrói, está sendo repetido o tempo todo essa história. Só que a primeira ferramenta humana não foi uma pistola, não foi um fuzil, não foi uma flecha,
não foi uma bala. Foi muito mais provavelmente algum tipo de sacola. Uma sacola muito simples, feita do entrelaçamento de cipós ou de folhas para coletar grãos e frutos, e assim poder armazená-los, transportá-los, para que ninguém morresse de fome. Assim também pode ser a ficção, útil e ancestral, como essa sacola. A ficção pode coletar a vida sensível, carregá-la adiante, compartilhar, armazenar, preservar, cuidar, alimentar, nutrir, recuperar, curar. Essa ideia não é nem de longe tão emocionante, talvez, quanto aquela de contar a velha história do herói. Não tem tanto sangue, mas é muito mais urgente, muito mais radical. Catherine Mansfield, nascida na Nova Zelândia em 1888, já sentia todas essas coisas. Mas o que permite pensar que ela está com Dalton Trevisan, nosso curitibano aqui, que está com 96 anos de idade agora, em 2021, o que permite pensar que ela está com Dalton Trevisan nesse lento e difícil movimento de fazer o ser humano perceber-se, não como centro, mas muito mais como parte da complexa teia da vida? À primeira vista, talvez vocês, como eu, tenham ficado surpresos que Dalton tenha querido essa convivência com a obra de Catherine Mansfield. A surpresa, creio, surge porque talvez a obra dele seja muito marcada pelo falocentrismo. Contudo, uma mirada investigativa com óculos coloridos, diríamos assim, faz notar nessa vasta obra, marcadamente falocêntrica, sim, a presença constante de flores, árvores, assim como de vagalumes, abelhas, pássaros. Esses elementos não estão lá por enfeite. A presença da natureza na obra de Dalton é enigmática, simbólica e de significado forte, porque muitas vezes oculto. O simples fato de Dalton considerar o canto da corruíra nanica como a metáfora do amor já abre caminhos para vê-lo de outro modo. Mais coletor do que caçador, mais semeador do que vampiro. Então, este é o meu convite aqui, iniciarmos outra experiência de leitura da obra de Dalton Trevisan a partir desse seu encontro com Mansfield. Agora pode passar para a próxima tela, por favor, Suzy. Entre 1947 e 2014, ele escreveu e publicou 9 vezes 3 contos que se comunicam com a obra ou com a biografia de Mansfield. São contos em forma de diário, carta e retrato. Em um deles, aquele que emula a forma de uma carta, o remetente da missiva coloca petúnias entre as mãos do cadáver da escritora. Assim. Por Cat, feia mas tão linda, faltou-lhe na vida, essa mágoa matou-a, um coronel da Índia como eu, bravo moço de óculos, que morta ainda, lhe beija com delírio as mãos de onde nascem, entre risos gaios, petúnias. Assinado nessa assinatura peculiar, A. Dalton Trevisan. Tá escrito mágoa com U, porque foi assim que foi grafado no original, certo? Aqui nesse trecho do conto em forma de carta, My Darling Catherine Mansfield, publicado na revista Joaquim, em 1947, estaria o herói, em primeira pessoa, simplesmente salvando a princesa magoada pela falta de um príncipe? Será que é isso? É só isso? Mesmo? É uma pena que não podemos saber o que ela diria desse texto, mas podemos pensar o que sabemos de Mansfield e de sua relação com os elementos do trecho acima. Afinal, tudo dela está publicado, ela está nua, depois de morta, nua, porque tudo que ela escreveu foi publicado, até seus cadernos de rascunho. Os 2 primeiros elementos, coronel e moço de óculos, são acenos claros a personagens de seus contos. Quanto às flores nascendo das mãos, Mansfield descreve diversas cenas de metamorfose do corpo humano em planta. Esta imagem específica de flores nascendo, brotando das mãos, pode passar para o próximo slide, Suzy.
pode ser lida, por exemplo, na carta enviada a seu amigo Koteliansky, em 22 de março de 1915, de Paris. Eu vou ler em português, fiz uma tradução livre, assim a gente vai mais rápido. Eu não sei como está em Londres agora mesmo, mas aqui o fato é que com uma caminhada, em meio a esse ar, que ela estava falando da primavera, chegando em Paris, faz você sentir que tem flores e folhas saindo dos seus cabelos e dos seus dedos. Em 1915, ela ainda estava bem viva, mas bem viva mesmo. Ainda não tinha contraído tuberculose, o que só aconteceu em 1917. E a partir daí confirmou o seu caráter já anunciado de pessoa errante. Não mais uma errante em busca de experiências ou espaço-tempo para escrever, e sim em busca de áreas mais salutares do que Londres para viver. Lembrando que ela morreu de tuberculose aos 34 anos de idade, em janeiro de 1923. O Kafka também morreu de tuberculose no ano seguinte, aos 40 anos, só que ele morreu de fome, ele não foi buscar. Ela buscou tratamentos, mas o caso da Mansfield era diferente também. Ela fez um tratamento que o Máximo Gorky, que é um russo, que também tinha tuberculose, fez, e fritou os pulmões dela e acabou fritando o coração dela também. E, enfim, ela morreu muito jovem mesmo. Agora podemos passar, então, para a cena do túmulo dela, né, que afinal é onde o Dalton Trevisan coloca. Eu acho que eu botei a foto, né, no slide. Ela foi enterrada no caixãozinho muito simples, um túmulo discreto, no cemitério de Avon, na cidade francesa onde ficava lá o local onde ela escolheu morrer feliz, que era o Instituto do Gurdjieff, o Instituto de Desenvolvimento Espiritual, de Vida Comunitária, onde ela dançou e tal. Ela foi muito feliz nesses últimos 3 meses. Então, quem se debruça sobre o túmulo dela em Avon pode ler essa frase de Shakespeare, que eu não sei se está claro para vocês. Shakespeare, eu vou tentar ler, né? But I tell you, my lord fool, out of this nettle, danger, we pluck this flower, safety. Eu traduziria assim, mas vou te contar, meu deusinho, dessa urtiga, perigo, nós colhemos essa flor, redenção. A urtiga, como se sabe, é uma planta que queima a mão. Para colher a flor, portanto, preciso queimar a mão. Quando se sabe que Mansfield escolheu a mesma citação de Shakespeare como epígrafe de Bliss and Other Stories, seu segundo livro, lançado em 1920, esses versos de Shakespeare ganham um novo contexto. É preciso perguntar o que ela entende por bliss, para então pensarmos por que ela escolheu esta epígrafe. Numa entrada em seu diário, em 1920, depois de relatar um dia de trabalho muito atormentado, pouco produtivo, em que ela se bateu com ela mesma, todos nós sabemos como é isso, não é? Enfim, queimou sem colher flor alguma, ela escreveu. Eu acho que eu não lembro se eu coloquei essa frase dela, do diário aí, do Dickens, né? Eu vou falar em português também. Existem momentos em que Dickens é possuído pelo seu poder de escrever. Ele é levado para longe. Isso é bliss. E certamente não é algo compartilhado pelos escritores de hoje em dia. E ela pensava assim. A flor colhida entre urtigas, então, atua na epígrafe de Bliss e na pedra tumular de Mansfield como metáfora para quem escreve ficção. Ela é a redenção. A mesma flor que salva aquele que escreve da danação, dessa queima envolvida no ato de escrever, é então oferecida ao leitor. Então, Bliss era para Mansfield um conceito muito mais ligado ao êxtase estético, né? O mesmo tipo de êxtase estético que Dalton Trevisan comenta estar em ensaios de Nabokov e de Tchekhov sobre a própria escrita. Então a gente vê que eles buscavam a mesma coisa, esse bliss. Então voltamos à cena das petúnias nascendo nas mãos do cadáver de Catherine Mansfield no conto de Dalton Trevisan. Aqui já não temos mais o caçador, o herói. Temos um homem que provavelmente leu Shakespeare, leu todos os trabalhos, as obras publicadas de Catherine Mansfield no original. Era um leitor devotado que na Curitiba do pós-Segunda Guerra, 1946 em diante,
devorava material de leitura que ainda não tinha chegado por aqui. Eu posso comprovar isso na minha tese, né? Quem quiser saber mais depois. Mas, enfim, aqui no Brasil, vou mostrar um livro muito legal da editora Noa Noa, que é de Floripa, né? Eles editaram cartas e trechos do diário da Catherine Mansfield, mas isso foi só nos anos 80. Nos anos 40 só se tinha tradução de um livro pelo Érico Veríssimo. Aí, Suzy, eu vou te pedir para botar no próximo, esse já é, eu acho, o último slide, porque tem um trecho num conto dela chamado All Serene, Tudo Calmo, de um livro póstumo publicado no mesmo ano de sua morte, que é uma conversa de um casal, e eu vou ler em português também para facilitar e agilizar, que flores roxas são essas aqui no meu quarto, murmura ele. Petúnias. Você cheira exatamente como uma petúnia. E ele a levantou, ela se aproximou dele. Me beije, ele disse. Você cheira como uma petúnia, diz o homem no conto, antes de pedir um beijo. Quais as semelhanças com o conto de Dalton Trevisan? Mansfield imaginou esse cheiro de notas aromáticas, semelhantes à do tabaco, em vez, por exemplo, do fortíssimo cheiro de gardênia que ela tinha adotado como símbolo de vida plena na sua adolescência, em reverência a Oscar Wilde, que usava uma gardênia, né, no paletó. Por quê? Adulta, ela devia gostar mesmo de petúnias, porque adorava o aroma dos cigarros russos que depois de tuberculose já não podia mais fumar. Mas quando sua presença em Londres foi comparada por seus amigos do grupo de Bloomsbury, do qual fazia parte Virginia Woolf, por exemplo, a da exótica Stephanotis floribunda, jasmim de Madagascar, ela não gostou. Tampouco foi de seu agrado ser descrita como artista primitiva por D.H. Lawrence. Lembra vocês ainda que flores parecidas com petúnias, que são flores muito simples, muito comuns, na Inglaterra, na Europa, aqui também no sul do Brasil, tem muitas petúnias. Também aparecem no retrato de Mansfield, que a Anne Rice pintou em 1918, que eu repeti, se eu não me engano, no slide, só para lembrar. E agora eu vou finalizar minha fala, então, pensando que se Dalton Trevisan fez nascer petúnias das mãos da sua Catherine Mansfield, feita personagem, né? Encenando um duplo de si mesmo para beijar com delírio essas mãos, entre risos gaios, isso é, entre risos gays, risos alegres, risos que comemoram uma morte feliz, apesar de tudo. Quando a escritora estava dentro do conto, já prestes a ser enterrada, será que não podemos dizer então que pelo menos algumas vezes, em algumas errâncias, nesses 9 encontros que eles tiveram, eles andaram juntos, erraram juntos, talvez até mesmo de mãos dadas, curando assim as feridas umas das outras. Finalizei. Não consigo mais falar. Obrigada, Caterine. Belíssima apresentação. Agora eu passo para o William, que vai falar com a gente sobre fitobiografias sobre a vida vegetal na obra da Elisa Lispector. Seja bem-vindo, William. Bom, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Fico muito feliz em poder participar daqui da Bahia. Eu sou o William, sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da UFBA, falando especificamente da cidade de Feira de Santana, portal do sertão da Bahia, comunicando com meus colegas do Sul, né, através desse evento que, para mim, não tem só o nome de encontros, né, realmente foram encontros, né, esse evento, ele representa um encontro com aquilo que eu estou tentando experimentar, é um recorte que eu estou fazendo dentro da tese sobre Elisa Lispector, e esse texto sensível de Caterine é um encontro também, porque eu vou tentar articular algumas questões que a Caterine traz, que é essa relação da literatura com as plantas, a literatura e a vida vegetal, através da obra de Elisa Lispector. Eu peço licença para ler meu texto, para administrar melhor o tempo.
Bom, o título da minha comunicação é Fitobiografias sobre a vida vegetal na obra de Elisa Lispector. Deixa eu só compartilhar aqui o slide. Que algumas citações eu vou expor. Apenas as citações. Eu não vejo vocês. Aparece, né? Sim, estamos Ok. vendo. Cito como mote Elisa Lispector. Todas as manhãs o orvalho cai sobre a terra. Todos os dias nasce o sol. As folhas se renovam, as flores vicejam, os frutos amadurecem. Em todas as suas manifestações, a vida se renova constantemente, milagrosamente. E tudo isto ocorre à margem das leis dos homens, apesar da maldade dos homens. As imagens da natureza, flagradas no fragmento mote que inicia este texto, fazem parte da obra testemunhal, autobiográfica, autoficcional No Exílio, uma das mais conhecidas entre os poucos conhecedores da produção textual de Elisa Lispector, a irmã mais velha da famosa escritora Clarice, que também escreveu e publicou vários títulos literários entre 1945 e 1985, além de uma publicação póstuma em 2012. O livro No Exílio consiste numa narrativa que ficcionaliza as experiências de fuga das terríveis ameaças empreendidas pelo pogroms, definidos como uma sucessão de ataques, assassinatos, estupros, desapropriações e perseguições propagados pelos signatários do Império Russo às comunidades judaicas que lá sobreviviam. Essas mesmas imagens, ilustrando o movimento do orvalho sobre a terra, a renovação diária do sol e a dinâmica vivífica dos vegetais, se contextualizam na cena da peregrinação de uma caravana de imigrantes judeus, da qual faziam parte Lisa, a personagem principal, Pincas, Marim, Etel e Nina, nomes ficcionais respectivamente atribuídos às pessoas de Elisa, Pedro, Marieta Lispector, seus pais, Tânia, a irmã do meio, e Clarice. No desbravamento das florestas, bosques, rios, planícies e fronteiras, até o trânsito pelo Oceano Atlântico e a instalação definitiva da família Lispector em território brasileiro, são as formas não humanas da natureza que trazem um tom mais ameno à narrativa, diante das agruras e das violências humanas exibidas no jogo da escrita elisiana. Não figuram apenas como constitutivas de um mero espaço natural, que abriga os fatos narrados, mas assumem também a inspiração para a reflexão sobre a afirmação da vida e a complexidade da existência, numa relação quase simbiótica entre o humano e o não humano. Por essa razão, a renovação da vida, em todas as suas manifestações e diversidade, ocorre à margem das leis dos homens e apesar da maldade dos homens, a quem pretensamente se atribuiu a forma mais completa de vida, dada também pretensiosa racionalidade iluminista cartesiana que lhes parece inerente. Em 2019, Evandro Nascimento, escritor, teórico, professor e crítico baiano radicado no Rio de Janeiro, compartilhou em seu perfil do Facebook um instigante artigo de sua autoria em espanhol, intitulado La literatura, las artes y las plantas por un outro humanismo, publicado originalmente no suplemento Pernambuco, com o título Literatura, Artes Plásticas, Ciência e Formas de Pensar a Relação com as Plantas. No artigo, ao denunciar o preconceito ocidental imputado às plantas, apontando para uma hierarquização das formas de vida, o autor manifesta o interesse de analisar vozes narrativas e poéticas dos séculos XX e XXI que dão um tratamento praticamente autônomo aos vegetais, abordando situações em que eles são os protagonistas da história do poema e evitando, assim, o antropocentrismo tradicional. Destacam-se nesse estudo de Evandro Nascimento as poéticas de Clarice Lispector, Fernando Pessoa e Guimarães Rosa. É também em 2019 e no 2020 pandêmico que se noticiam, com as repercussões internacionais, as queimadas em escandalosa escala de florestas da Amazônia e do Pantanal Mato-Grossense e a intencionada incompetência de antipolíticas ambientais diante do gravíssimo problema. São nesses recentes tempos em que se acirram as formas de violência produzidas por corporações mineradoras, garimpeiras e grileiras e pelo empresariado do boi contra reservas indígenas e contra a preservação dos seus legítimos territórios. São ainda, nesses recentes tempos, em que a vontade de aniquilamento e os projetos de fitocídio foram admitidos pela expressão vamos passar a boiada,
com vistas ao afrouxamento das regulamentações ambientais, quando toda a sociedade estava atemorizada pelas ameaças do inimigo invisível. A hierarquização das formas vitais de existência constituía um dos preconceitos fundantes pelo pensamento clássico ocidental. Pelo método aristotélico de divisão dos seres animados e inanimados, as plantas foram situadas no plano do inanimado, por serem, supostamente, destituídas da psique grega ou da ânima latino-cristã. Se compararmos com o método da divisão platônica do real, assim como o simulacro é considerado inferior à verdade sensível, e esta, por sua vez, inferior à verdade inteligível, as plantas seriam inferiores aos animais e estes aos humanos. Nessa concepção metafísica socrático-platônica, as plantas seriam os seres viventes menores, o simulacro das formas viventes, com certa propriedade anímica, admitida por Aristóteles, porém, uma propriedade incompleta. Bem diferente de outras culturas e sistemas epistêmicos, tais quais aquelas de origem africana, indígena e quilombola, na história do pensamento ocidental, as plantas não se vinculam diretamente aos humanos. Em outro artigo, articulando a temática pandêmica ao pensamento vegetal, intitulado Notas sobre o Coronavírus e a Sobrevivência das Espécies, publicado em 2020, no início da pandemia no Brasil, Evandro Nascimento retoma a questão do preconceito ocidental em relação às plantas, explicando que, cito, a suposta imobilidade vegetal é o preconceito fundamental e fundamento do rebaixamento das plantas em relação aos viventes animais, em geral, e aos viventes humanos em particular. Na semântica conotativa da nossa língua, os termos vegetal, vegetar ou estado vegetativo são entendidos como oposição àquilo ou àquele que é dinâmico, que é producente, que é capaz, que coordena movimentos próprios, ou ainda em oposição àquilo ou àquele que é dotado da plenitude da vida. De igual modo, a palavra planta é metaforizada para qualificar atributos negativos. Principalmente com a dicionarização promulgada pelos reality shows, planta passou a figurar pessoas consideradas inertes, apáticas, improducentes, não reativas. É perceptível que a maior parte desses estigmas está relacionada à aparente imobilidade das plantas, o que revela o nosso total desconhecimento acerca do incrível dinamismo rizomático, o que permite a esses seres o seu crescimento, a fabricação do próprio alimento e as insondáveis formas de interação fitossocial e biomática. Em Políticas da Inimizade, Attila Mbembe chama a atenção para a não exclusividade dos humanos como ocupantes da terra no processo do seu repovoamento. Cito: quanto à parte fulcral do repovoamento em curso da terra, não encontramos unicamente os humanos. Os ocupantes do mundo já não se limitam aos seres humanos. Mais do que nunca, estão incluídos inúmeros artefatos de todas as espécies vivas, orgânicas e vegetais. Também as forças geológicas, geomorfológicas e climatológicas completam a panóplia dos novos habitantes da Terra. Em nota de rodapé, o intelectual camaronês destaca que o termo novos habitantes não significa que esses não habitassem o planeta de outrora. Por novo, entende-se a mudança do seu estatuto nos dispositivos de representação. Mbembe enumera determinados agentes e meios de vida, deslocando a classificação desses outros ocupantes terrestres em categorias de seres ou famílias de seres, além de problematizar a exterioridade e a separabilidade do ambiente ou da natureza em relação ao humano. Cito mais uma vez. São agentes e meios de vida: a água, o ar, o pó, os micróbios, as térmitas, as abelhas, os insetos, os protagonistas de relações específicas. Passamos assim da condição humana para a condição terrestre. O acontecimento do homem plástico e do seu corolário, o sujeito digital, vai diretamente ao encontro de inúmeras convicções tidas até hoje por verdades imutáveis. É o caso da crença segundo a qual existirá a essência do homem, um homem genérico, separável do animal ou do mundo vegetal, ou ainda, que a terra que ele habita e explora não seria senão um objeto passível de suas intervenções. E ainda, a ideia segundo a qual, de todas as espécies vivas, o gênero humano seria o único a ter se libertado de sua animalidade. Admite-se agora que, no seio do universo, o gênero humano, em particular, é apenas parte de um conjunto mais vasto de seres vivos, que inclui os animais, os vegetais e outras espécies.
A filósofa nigeriana Sophie Oluwale, no texto Distinctive Intellectual Features of Western and African Philosophy, ao estabelecer comparativamente as bases intelectuais distintivas entre o sistema filosófico socrático e o sistema filosófico Yorubá-Ifá de Orunmila, evidencia que, enquanto a identidade filosófica ocidental considera o natural, a matéria, e o humano, a razão, como experiências binárias, a identidade filosófica africana concebe esses elementos, mesmo como funções independentes, nas perspectivas da inseparabilidade e da não oposição. Assim, natureza e razão, mesmo sendo elementos distintos, só funcionam sob a lógica da inseparabilidade. Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak, filósofo e líder indígena dos povos Krenak, enumera as desastrosas repercussões permitidas pelo pensamento separatista entre o que se concebe como humanidade e o resto do planeta. Cito: fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e pensamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. A ideia de nós, os humanos, nos deslocarmos da Terra, vivendo numa abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. O que se denuncia aqui é que esse pensamento hierarquizador que interpreta, organiza e rebaixa corpos humanos e outras formas vitais de existência não termina na esfera do pensamento dos epistemicídios, mas se estende como consequência na instrumentalização violenta que opera política, econômica, cultural e socialmente na materialidade orgânica dos viventes, a começar pela sua subalternização, seguindo pela exploração e, finalmente, pelo seu aniquilamento. Ainda sobre a ação necropolítica projetada e efetivada sobre os viventes, no texto O Direito Universal à Respiração, dedicado à situação pandêmica do coronavírus, publicado em abril de 2020, a Tilimbé me pergunta: como esquecer o desmatamento intensivo, os mega incêndios e a destruição dos ecossistemas, a ação nefasta das empresas que poluem e destroem a biodiversidade? Trata-se de uma pergunta instigante, porque ela amplia os seres biopolíticos, não apenas os humanos, mas também incluindo a diversidade vegetal e os elementos não vivos indispensáveis à própria vida, como também vítimas passadas, presentes e futuras desse terrível necropoder. Voltando à narrativa de Elisa Lispector, a autora, quando citada por críticos de sua época, sempre foi referenciada como a escritora do exílio, do existencialismo, do romance introspectivo, da narrativa melancólica e da solidão. Como parece uma marca que estampa a narrativação de muitos escritores imigrantes, é verdade que motivos literários ligados ao exílio, à solidão, à incomunicabilidade, ao desajuste social, à condição de estrangeiridade e à emergência da morte, fazem parte da obsessão temática que atravessa toda a produção textual da autora e constitui a maioria de seus personagens. Por outro lado, além das questões mencionadas, nos textos elisianos, há espaço narrativo para abrigar outras vertentes da criação, como é o caso da relação intersubjetiva do humano com o não humano, os animais, os vegetais, o mar, o rio, a serra, o sol, o vento, os objetos. Para este trabalho, interessa-me o modo particular em que a vida vegetal exibe uma aparição performática na narrativa, capaz de compartilhar sua força vital com os personagens humanos, porém, não reduzida a um mero elemento constitutivo do espaço natural, ou ainda a uma mera figura estilística de personificação. Em Além da Fronteira, primeiro romance de Elisa Lispector, Sérgio, artista, escritor e imigrante realizado em seus ofícios e em suas relações amorosas, é a personagem principal. O fundo do bosque, onde passava o rio, era o seu refúgio na hora da angústia. Era estendido de bruços, no corpo a corpo com a grama, que Sérgio achava acolhimento e paz. As imagens da vitalidade dos vegetais, do funcionamento ecológico de outras formas de vida, são flagradas em várias partes do romance. Cito: a floresta continuava a cantar. No alto de uma árvore, um inseto silvava dolente. Talvez que se esteja processando o mistério da concepção, pensou. Depois, ouviu o estalido de um galho, o rumor das folhas secas, e duas lagartixas passaram perseguindo-se. No distante dele, uma coluna de formigas serpenteava, transportando folhas. Seguiu rigorosamente a mesma trilha sinuosa, carregando cada qual o seu fardo. No romance O Dia Mais Longo de Teresa,
publicado em 1965, Teresa, outra personagem marcada pelo signo da solidão, encontra na relação com os animais, plantas e flores e objetos as respostas precárias para os seus questionamentos acerca da vida, da morte e da sua própria humanidade. Cito mais uma vez. Uma folha morta que se desprendeu de uma árvore à suave aragem da tarde e que foi pousar sobre seu ombro, restituiu-lhe momentaneamente a serenidade, comovendo-a como se fora uma carícia leve de um dedo pousado sobre a sua inquietude. Assim devera ser a morte, pensar agora, não cruel e imediatamente definitiva, mas qual um fenecer de uma folha que, após desprender-se do cerne, ainda ondula ao vento e vai pousar mansamente sobre a terra ainda refrescada pelo orvalho da noite, iluminada pelos raios cálidos do sol, primeiro atapetando os alamedas, em seguida, e paulatinamente, a transformar-se em limo, adubo, sequência de novo germinar de algo ainda insuspeitado. No conto Medo, do livro Inventário, publicado em 1977, acompanhando os ritmos da emergência da própria morte no leito de hospital, a personagem nominada se depara com a pulsão de vida emitida pela imagem vegetal de uma era que cobriu o muro do jardim. Cito mais uma vez. A imaginação tornou a refugiar-se na lembrança do jardim do hospital. Enquanto aguardava o diagnóstico, entre fatigada e temerosa, contemplou o muro que se avistava através da janela. Branco e coberto de fina era, de um verde brilhante, ele possuía vida e calma intensa. O muro estava sendo, na sua passividade, a vegetação palpitava na cor e no brilho, e ambas, o muro e a era, formavam um todo de tal forma harmonioso e vivo. Vegetais, animais e outros elementos vitais da existência participam de forma significativa na obra de Elisa Lispector, constituindo uma poética do vivente. Compartilham da alteridade das personagens humanas e são inspiradores para muitas reflexões acerca da existência e da afirmação da vida. Cito Mambembe. Seremos capazes de redescobrir a nossa pertença à mesma espécie e ao nosso inquebrável vínculo à totalidade do vivo? Essa é outra instigante pergunta feita por Attila Mbembe, já no mencionado artigo O Direito Universal à Respiração, alertando para a emergência ampliada de uma política do vivo, nesse tempo que ele identificou como tempo de brutalismo. Lembrando que a humanidade já estava ameaçada de asfixia muito antes da presença necropoderosa do vírus que peleja contra a nossa respiração, Mbembe responde assertivamente, cito, se de fato a Covid-19 é a expressão espetacular do impasse planetário em que se encontra a humanidade, então não se trata senão, nem mais nem menos, de recompormos uma terra habitável, porque ela oferecerá a todos a possibilidade de uma vida respirável. Trata-se, pois, de recuperar os recursos de nosso mundo, com o fim de forjar novas terras. A humanidade e a biosfera estão ligadas. Para concluir, ainda conclui Attila Mbembe o artigo oferecendo mais essa resposta. Cito, é preciso, portanto, começar de novo, se, para as necessidades da nossa própria sobrevivência, for imperativo devolver a tudo que é vivo, incluindo a biosfera, o espaço e a energia de que necessitam. Mais uma vez, para Mambembe, as concepções ética, epistêmica e política do vivo conjugam o vivo que é próprio dos viventes com o vivo dos não viventes, estes indispensáveis à continuidade da vida, endossando a inseparabilidade dessas categorias. Esquecemos a todo tempo que a presença vegetal e o seu devir participa do nosso cotidiano, de nossas práticas mais habituais de consumo. Nossa alimentação, nossos utensílios, nossos móveis, nossos medicamentos, nossa vestimenta, nossa higiene, nossos cosméticos, os gêneros textuais impressos que circulam na nossa sociedade letrada, a produção e a divulgação do nosso conhecimento, a nossa respiração, as plantas, especificamente, devemos o estatuto de dignidade de seres vivos e consequente respeito. Como diz Evandro Nascimento, para ser efetivamente universal, o valor humano deve ser inclusivo e respeitar as modalidades de vida não humanas. E tal é a questão. Sem o respeito a essas formas de alteridade, é o próprio destino da espécie humana que se vê drasticamente ameaçada. Nesses tempos tenebrosos imputados pela pandemia do coronavírus, que possamos não só gozar do direito de respirar, mas também do compromisso de exercitar a ética da conservação desse direito, repensando a nossa relação inseparável com a vida vegetal, animal e os elementos não vitais da natureza, tão indispensáveis à continuidade dessa coisa preciosa que a gente chama de vida. Obrigado. Essas são minhas referências.
Espero não ter passado do tempo. Como é que manda coraçãozinho aqui? Pois essa é uma boa pergunta. Mandar no chat aqui. Obrigada, William. Obrigado, Você gente. passou um pouquinho do tempo, mas eu não ia pará-lo. Estava muito bom. Tá bom, obrigado. Então, agora eu abro para as perguntas. Se alguém tiver algum comentário para fazer, pode mandar pelo chat também. E é isso, podem levantar a mão se quiserem falar, ou abrir seus microfones. E é isso. Se ninguém falar, eu vou falar. Bom, enquanto o pessoal vai pensando seus comentários, eu pensei essa coisa que o William disse no início da sua fala, desse encontro que está sendo o seminário, e essa mesa se chama Encontros, né? Nós havíamos pensado justamente nessa questão de coisas diferentes, né, que se conectam, né, pensando a questão, por exemplo, da Catherine, o Dalton Trevisan, que está mais, assim, mais visível, né, o Dalton Trevisan, e anotei aqui, eu não sei o nome da pintora que ela citou, Anne Rice, essa questão de que são coisas diferentes, mas se conectam, se juntam. E a apresentação do William me lembrou muito um conceito que o Kotia deixa aqui na vida das plantas, que é o ser flor, que é justamente esse ser que se coloca, né, se abre para o mundo e se coloca à disposição de seres, outros seres que vão interagir com ele. Ele é um ser com o mundo e, ao mesmo tempo, consegue, né, ser singular, plural, só para roubar um conceito também do Nancy. E, enfim, achei muito interessante as três. A questão do Agnaldo também, vai me perdoar a pronúncia, Macunaíma e Macunaíma, que são coisas, são, é claro, um mito oral que foi registrado, e, portanto, já tem um desdobramento ali, né? Aquela falta do corpo que fala, né? Portanto, há um apagamento, vamos dizer assim, e depois foi escrito por uma pessoa, por um escritor, foi mais conhecido, né, que é o Mário de Andrade, e que, enfim, se propagou, vamos dizer assim, se alastrou para o nosso imaginário. E esses dois encontros, como é que eles se atuam? É interessante pensar essa mesa como uma mesa de encontros. Enfim, era isso. Vou deixar para as outras pessoas comentarem também, fazerem seus... Agnaldo já estendeu a mão para falar. Sei que não é apresentar a comunicação, não, mas só para falar que o Macunaíma também tem versões que vêm com acento, enfim. Então é um nome que eu só quis pontuar que ele realmente é falado de várias formas, por essa questão da oralidade, assim. Dizer que eu fiquei encantado, achei lindas apresentações, né? Quanta poesia, essa questão da hierarquização, que também dialoga com a mesa anterior do antropocentrismo. Eu achei muito interessante, realmente, né? Que você falou também sobre natureza, cultura, enfim, parabéns. Eu só queria, não é uma pergunta nem um comentário, na verdade, mas puxando o gancho da apresentação tão sensível da Catherine, eu não sei se você conhece o professor Evandro Nascimento, eu cito 2 artigos dele, ele está desenvolvendo, assim, pelo menos no Brasil, é um dos poucos que eu conheço que tem desenvolvido essa questão vegetal em relação à literatura e denunciando justamente essa hierarquização das formas viventes. E esse preconceito ocidental que foi imputado às plantas e às outras formas de vida, tanto na filosofia quanto na própria representação literária, né? A gente tem
alguns exemplos, ele lançou recentemente um livro chamado Pensamento Vegetal, a Literatura e as Plantas, e tem um livro da Esther Maciel, que é a Literatura e a Animalidade, que não sei se você conhece, Caterine, mas podem dialogar com... Eu posso colocar aqui no chat os links dos livros. Eu ainda não os adquiri, porque o Pensamento Vegetal, assim, saiu do forno. Eu acho que tem uns 10 dias que foi lançado. E é bem interessante, bem instigante mesmo. É uma obra de fôlego que, para quem estuda essa relação de plantas com literatura, de uma questão de representação performática desse vegetal na narrativa literária, é um caminho interessante. Obrigada, William. Eu acho que eu li algum livro do Evandro sobre Derrida, explicando os pensamentos de Derrida, mas realmente não conhecia esse lado dele, que você citou, os textos do Facebook e tal. Facebook é que nem novela, né? Todo mundo vê e a gente fala que não vê. Agora eu vou dizer, eu vejo Facebook, mas eu não vi isso. Então, não sabia que ele estava nessas ondas. Gostei muito de saber. Muito obrigada. E tem texto já, assim, artigos. E o próprio Facebook dele é um meio de divulgação crítica, especificamente, claro, diante de tantas outras questões que ele traz, mas nesses últimos tempos ele tem se dedicado, teoricamente, ao pensamento vegetal. Legal. Que legal. É uma vertente que eu acho que, como a Suzy citou o trabalho de Emanuele Cottia, né? Bom, ele não é brasileiro, mas o Cottia tem uma relação com o Brasil, assim. Ele já esteve aqui, se eu não me engano, na UFSC. Não me lembro se ele veio mesmo, mas eu vi uma tese de um colega que ele esteve na banca e foi super legal. E, na verdade, sim, essa é uma das partes do meu trabalho. Sim. Mas é uma parte tão estruturante, porque se a gente for pensar que tem muitas flores nos contos do Dalton para Catherine Mass, flores e plantas, né? E eu não conhecia muito do trabalho da Elisa Lispector e vi também algumas relações com os textos da Catherine Mansfield. E não sei se você sabe que a Clarice Lispector, ela declara que o livro que chama Felicidade, né, que é justamente Bliss, traduzido pelo Érico Veríssimo, chegou ao Brasil em 1940. Em 1941, ela estava numa livraria do Recife e ela fala que era tipo o primeiro salário dela, assim, que ela ia finalmente comprar um livro. Ela estava escolhendo um que fosse bem, bem especial, mas que ela nem conhecesse. Aí ela pegou um da Catherine Mansfield, que era esse Felicidade aí, e se reconheceu nele e tal, e isso muda. Eu também faço uma vertente aqui na minha tese, um capítulo falando da paralela entre Clarice, agora eu vou ter que botar Elisa. Uau! Muito obrigado. Depois que você publicar suas coisas, quero te citar, me mandem suas coisas, porque não vai dar tempo de ler tudo isso aí, é muita coisa. É muita coisa. Mas que trabalho legal. Parabéns. E pro Aguinaldo, nossa, eu tinha visto aquele documentário que você citou faz uns 2 semanas. E eu tinha comentado ele com um colega também, daí muita coincidência, né? Isso é um tema riquíssimo, né? Que talvez o problema seja que já foi muito falado, né? Então, encontrar o seu lugar aí, né? E talvez, porque o mestrado você não precisa necessariamente fazer uma novidade, né? Mas se você for continuar nisso, descobrir aí alguma coisa, se eu não me engano, esse meu amigo estuda ficção científica. Inclusive, foi ele que me falou desse texto da Ursula Le Guin, que eu citei, que é um texto chamado, depois eu coloco ele, The Carrier Bag Theory of Fiction. E aí, ele conversou comigo que existem livros dela, ou de alguém também nessa área de ficção científica, que aparece um Macunaíma lá, mas um Macunaíma futurista, né? Um Macunaíma transformado, diferente. E meio que consertando, assim, algo que parece ter ocorrido na tradução do Mário de Andrade para o mito indígena,
seria essa fixação em achar que o Macunaíma é uma figura malandra, que se esquiva de fazer as coisas, né? E que, na real, ele tinha a inteligência do uso da energia, né? Então, esse aspecto da inteligência, de você se mexer quando necessário e tal, é que vai, então, para esse personagem futurista, que eu não sei qual é ainda, mas quem sabe você não descobre, né? Ficção científica, eu vi que você gosta de cavocar, acho que o Macunaíma está sobrevivendo por lá agora. Uau, que interessante, obrigado. Nossa, vários insights. Muito bom, obrigado. Na verdade, assim, esse é um pré-estudo da minha dissertação, né? Eu não vou falar exatamente sobre só o Macunaíma, eu vou fazer um estudo comparativo do Macunaíma com o Peer Gynt, do Henrik Ibsen, e tentando estabelecer que o Peer Gynt é a obra equivalente ao que o Macunaíma é aqui no Brasil. Então aí está, digamos, a hipótese, o ineditismo. Então, apesar de serem obras de autores totalmente diferentes, de épocas totalmente diferentes, né, metade do século XIX, um pouco para frente, e aqui o Macunaíma, enfim. Então é aí que eu vou explorar mais. Então esse é um pré-estudo. Eu estou realmente indo atrás, vendo quais são as fontes, a questão da oralidade, de ser uma fonte da oralidade já é algo que tem em comum entre os dois, que o Peer Gynt também vem dessa questão da oralidade, as histórias do Peer Gynt, entre outras, assim, e realmente, apesar de até a trama ela ser muito distinta, tem muitas coisas em comum, assim, e já existiram alguns autores que já citaram, não, porque o Peer Gynt é meio que uma Macunaíma, porque aqui é mais conhecido Macunaíma. Então, quando eles montam algum espetáculo, alguma coisa sobre o Peer Gynt, eles falam, é meio Macunaíma. Mas nunca se teve um estudo sobre comparando essas duas obras. Tem muita coisa assim em comum, então é por aí que eu vou, assim. Então, agora eu tô mais focado no Macunaíma, depois eu vou enveredar pelo Peer Gynt e aí descobrindo essas associações, comparações, mas eu adorei, assim, essa questão, assim, tá sendo realmente um encontro de descobrir aí novas referências. Já anotei ali o texto que você me mandou, que é Macunaíma, né? Adorei, muito bom, obrigado. Pensando no trabalho do Aguinaldo, né, nessa literatura de viagem, né, acho que nesse período aconteceram vários antropólogos, etnólogos, né, que vieram para o Brasil. Eu tenho conhecimento de um italiano, que é o Gaetano Cossolati, né? Cossolati, Gaetano. E ele também fez, né, pelo Rio Puno, essas viagens, né? Talvez, não quero dar trabalho para ninguém, né? Mas pensar nesse movimento europeu, né, de adentrar a floresta amazônica, quem é que financiou essa viagem, né? Talvez problematizar por aí, né? Que também foi um movimento que instigou até os próprios brasileiros a se conhecerem, a adentrar também, né? Essa viagem pela floresta, a desvendar, né? A fazer esse estudo etnográfico. Então, isso só. Agradecer a fala da Caterine, muito boa, muito sensível a pensar o Dalton por esse viés. Vou querer ver essa tese, vai ficar boa. E agradecer o William e perguntar o nome que você citou, a filósofa que também trouxe a relação dessa das plantas, pensar o pensamento aristotélico diante do pensamento iorubá, né? Essa aproximação, se você puder colocar no chat. Boto sim. Sofia Olualê, eu vou colocar no chat. Por favor, eu gostei da... Não vai dar tempo para o meu texto, mas caberia, né? Porque eu também estou fazendo essa aproximação. Agradeço as contribuições. Eu nem ia vir para terminar o meu texto, inclusive, mas vocês são muito atraentes. Eu estou aqui. Legal, Tati. Obrigada. Viu? Não precisa concluir, você pode fazer uma performance, não conseguir. Não consigo mais falar. É que na real não escrevi mais nada. Não, pior que ainda tinha 3 parágrafos. Mas era tudo a conclusão, não precisa, né? Já estava dado ali. Às vezes, quando a gente vai falar um pouquinho menos é também bom.
aproveitando que o William tá aí, né, Ilha da Bahia, lá do Portal do Sertão, lugar muito quente, aliás, fervente. Te pergunto, William, um pouco assim da tua... porque aqui a gente também está lendo o Akili Mbembe, eu não sei como fala Mbembe, né? Um pouco assim, e você trouxe muitas outras referências super legais, assim. Queria saber quem te orienta, não sei se você falou, e se você pode continuar em contato com a gente, porque você está representando um baú de possibilidades agora. Quero ler tudo. E aí, como é que faz? Bom, eu sou orientado pela professora doutora Lígia Guimarães Teles. Ela aposentou-se recentemente, né? Acho que já faz recentemente, uns 3 meses, é uma aposentadoria recente. Na verdade, esse tema mais específico sobre a relação de Elisa Lispector com as plantas foi atiçado também recentemente. Essas referências que eu trago também foram para pensar esse tema, porque a proposta inicial da tese não era nem adentrar nessa relação de literatura com planta, literatura e natureza. Continua sendo, na verdade, tratar das representações do exílio, né? A escrita de Elisa Lispector como uma escrita exílica, uma escrita uma autora que foi recalcada, né? Imagine, ser irmã da Clarice Lispector devia ter sido um grande desafio na vida da irmã mais velha de Elisa Lispector. E esse tema apareceu num curso da pós-graduação, né? A gente estudou algumas referências interessantes, inclusive referências afrocentradas, que são totalmente desconhecidas e pouco articuladas, mesmo a objetos menos afrocentrados, porque são possibilidades de leitura também para qualquer objeto, né? Só que a gente, infelizmente, tem uma tradição mais europeizada do ponto de vista das questões teóricas na academia, e essas questões teóricas, do ponto de vista da voz afrocentrada, ficam um pouco ficam mais relegadas. Então, essas referências foram um curso, né, recente que eu fiz, na pós-graduação em letras, que trazia essas outras referências, e o produto final era articular o nosso objeto, e aí era o grande desafio, né? Articular o nosso objeto à luz dessas referências outras. Por isso que elas aparecem assim. E, claro, a gente pode continuar dialogando, sim, trocar e-mail e tal. Por favor, vou deixar meu e-mail ali, quero saber o seu. Certo. Seu também, Aguinaldo. Eu também, Aguinaldo. Vamos. Ciência se faz assim. Pesquisa se faz assim. Eu gosto que encontros tem sempre aquele desdobramento, né? Do futuro. Sim. É um devir. Então, minha gente, mais perguntas? Não, só para falar, eu saí no meio, mas assim, vendo as apresentações de vocês, assim, foi uma confluência, foi um negócio assim que realmente, gente, vamos estar em contato, mas vocês dois precisam estar em contato mesmo, porque realmente as apresentações aí foi um encontro muito bonito, assim, realmente muito, muito lindo. Eu vou lá para Bahia, não tem problema. Eu já morei aí, sabia? Morei 10 anos em Salvador. Já morou aqui? Então não conheço muito. Quando eu estava grávida, estava em Bom Jesus da Lapa. Lá tem um pedrão, assim, no meio da cidade. 40 que graus. coisa boa. Mas olha, tá com calor. Não foi fácil, não, com aquela super pedra lá no meio. Sério? 10 anos é um tempo suficientemente para ambientação. Então, você não. teve sua baianidade. Exato, já acho que não vou deixar de ser baiana, tá bom? Mas te convidamos a vir para cá também. Aqui. Sim, com certeza. As maravilhas. Próxima oportunidade, estarei aqui dizem que Floripa é Salvador reduzida, né? Então, bobagem, ó. É como se a gente já estivesse no bar, ó. Não tem bar. Para de gravar, chega.
Ah, que isso? Tem que gravar também, esses momentos são preciosos. Faz parte de outro tipo de conhecimento, né? Né? Mas Obrigado também pelo convite. é uma sabedoria. Bueno, então, acho que finalizamos por aqui, se não há nenhum comentário, nenhuma questão a respeito das falas. Eu agradeço muito William, Caterine e Agnaldo por terem se inscrito e ter confiado nesse seminário, nessa tentativa aqui de encontro online que nós estamos fazendo. E convidar para as próximas mesas. Hoje à noite teremos uma mesa e amanhã também daremos continuidade ao nossa primeira semana de seminário. E é isso. Obrigada a todos. E agora eu vou parar de gravar. E até a próxima. Abraço, gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Fiquem em paz, fiquem com saúde. Tchau, tchau. Obrigada igualmente.